Não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com seu erro. Não tenha medo de errar. Tenha medo de repetir o erro. Muitas pessoas repetem o erro insistentemente e pedem perdão, porque elas não entendem que o que elas precisam não é apenas de um perdão, elas precisam de uma libertação. Errar é humano, perdoar é divino, sabemos disso. Mas quando nós temos o hábito de cometer o mesmo erro, isto mostra que existe em nós algo que nos induz àquele erro. Isto mostra que existe por detrás da repetição do erro o espírito daquele tipo de erro. Então, se repetimos o erro, não precisamos apenas do perdão, precisamos de uma libertação. O salvo se distingue do perdido não porque não erra, mas porque acerta o seu erro. E também ele se distingue pelo fato de aprender com os seus erros. Se você é levado a cometer o mesmo erro repetidas vezes, como eu já disse, isso mostra que há uma vida ali por detrás daquele erro que o gera insistentemente, o que nós chamamos de espírito. E nós sabemos que vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Devemos reconhecer não somente a Deus, como o ladrão da direita fez. A nossa vitória, ela não se define apenas em reconhecer a Deus, como o ladrão da direita fez, o que é uma grande coisa, mas também a habilidade de reconhecer a Satanás em cada uma de suas armadilhas. Há um provérbio que diz que o avisado, ele se desvia da armadilha, mas aquele que não foi avisado, ele passa por ali e sofre a pena. Então, a grande lição que podemos ver é que o nosso comportamento, ele denuncia a presença de um espírito. Se você ora constantemente, você tem um espírito de oração. Mas, se você peca, você comete o mesmo pecado repetidamente, isto também denuncia a presença de um espírito que o induz àquele erro. O ladrão, sem dúvida alguma, ele tem o espírito do roubo. E assim sucessivamente. O conhecimento desta verdade nos leva à definitiva solução do problema, que é, então, nos libertar desse espírito que nos induz ao erro.
Agora, a pergunta é: então, como me livrar deste erro? O profeta disse que nós podemos e devemos chegar no altar e largar. Você não tem que fazer um jejum de 20 dias, 15 dias. Você tem que largar. Chega no altar, larga aquele pecado ali e promete a Deus que nunca mais o pegará. E pede a Deus que mande fogo do céu e consuma aquilo. Obviamente você será tentado, mas a pessoa que ela está decidida, ela nunca mais pegará aquilo. É claro, assim como na vida natural, também é necessário determinação, decisão, firmeza de propósito na vida espiritual. Há pessoas que pensam que por ela se tornar cristão, então tudo virá facilmente. O profeta desta era disse: nunca ponha isto na sua mente. Nós não estamos em um piquenique, nós estamos em um campo de batalha. Mas então, se você erra uma vez, isto não diz, não prova, não indica que um espírito mau se apoderou de você. Mas se você comete o mesmo erro repetidas vezes, indefinidamente, isto mostra que há algo ali em você gerando aquele comportamento. E Marcos 16 diz: em meu nome expulsarão demônios. Você tem essa autoridade. No livro de Tiago também diz o seguinte: você deve primeiro se sujeitar a Deus. E aí, em segundo lugar, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Mas o importante, a lição mais importante para esta manhã é: errar é humano, é natural, mas persistir no erro, isto denuncia a presença de um espírito que gera este comportamento. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.